Olá pessoal, a pergunta é: qual é a diferença entre base glicerinada comum, vegetal, vegana e artesanal? Quer saber a diferença? Vem comigo então. Bom, vamos começar então pela base comum. A base comum é, na realidade, uma base animal. Uma base é sempre formada do quê? De óleos e soda cáustica. Há um processo de saponificação que você vai formar um sabão e aí a gente vai colocar solventes e ele vai formar a base glicerinada. Então você parte sempre de óleos, ok? Com processo de saponificação com a soda. No caso da base comum, ela é uma base animal. Significa que ela tem, no caso, um só óleo. Ela usa apenas um óleo que é o sebo de vaca. Ela é a base mais barata que tem, exatamente por causa disso, né? Sebo de vaca normalmente é refúgio de matador, né? Sobra aquelas banhas e aí eles acabam doando aquilo lá. Há um processo de refinação daquilo, há um processo de purificação daquilo, mas basicamente o único óleo que você tem ali é o sebo de vaca. É um óleo que, uma gordura que dá bastante dureza. Pode reparar que essas bases comuns, essas bases animais são bastante duras, dá uma boa espumação, mas é uma base pobre, ok? Qual é o único óleo que ele tem? Sebo de vaca, ponto. Não tem outro para dar mais pureza e nobreza para sua base, tá? Por isso que ela é inclusive uma base mais barata. Como é que você sabe se a sua base é ou não é uma base animal? Olha no rótulo dela, na composição, vai ter alguma coisa escrito parecido com tallow, T-A-L-L-O-W, sodium thalloid, ou tallow, depende de como eles fazem a composição do rótulo, mas se tiver isso é sebo, isso significa sebo, fazendo a tradução. Tá legal? E aí você vai saber então que a sua base é animal. Bom, e aí existe a base vegetal, que seria o segundo tipo. A base vegetal, diferente da animal, eu não tenho nenhum produto animal. Normalmente nas bases industrializadas, os óleos que se utilizam são o de palma e o de palmiste. Ou, em algumas marcas, o coco e o palmiste, ou babaçu e palmiste. Há sempre essas variações, mas basicamente ele fica entre palma, palmiste e coco, tá? Basicamente são esses os óleos utilizados. Normalmente só 2 óleos eles utilizam, até para quê? Para baratear custo da base, tá ok? Então eles ficam só com 2 óleos. E ela é considerada então uma base vegetal, porque na sua composição de saponificação, mesma coisa, óleos e soda, na sua composição de saponificação só entraram óleos vegetais. E os outros componentes? Bom, os outros componentes são os mesmos reagentes que vai entrar em qualquer base. São conservantes, álcool, glicerina, tudo que vai entrar em qualquer base também aqui na vegetal vai entrar da mesma forma. Bom, mas aí tem a vegana. E qual é a diferença da vegana? A vegetal, ela pode ser vegana. Por quê? A diferença da vegana é que é assim, tudo quanto é coisa que for vegana, ela não pode vir de animal. Então, por exemplo, aquela primeira base de sebo de vaca, ela não pode ser vegana, porque ela veio de animal. Ou, ainda, o vegano não pode ter sofrimento animal, tá ok? Então veja, se você pegou esse óleo de coco, esse óleo de babaçu, esse óleo de palma, tá? Não houve sofrimento animal, não houve teste em animais, né? Eles não são produtos animais, são vegetais, então você pode considerar também a sua base vegana. Para a gente afirmar efetivamente que ela é vegana, você precisaria saber, por exemplo, a origem desses óleos. Mas o vegano você teria que conhecer toda a cadeia e saber. Por exemplo, a Agropalma, ele tem todo um processo certificado, então ali você tem uma certeza de origem do seu óleo, do coco, do babaçu, do palmiste, então você não tem muitos problemas. Ali daria para você dizer, sim, ela é uma base feita com óleos onde não teve sofrimento animal, não teve teste em animais, etc e tal. Portanto, ela é vegana.
Então o vegano, você tem que ter um pouco mais de cuidado. A vegetal pode sim ser vegana, depende então de toda essa cadeia, desde do plantar até o colher e produzir a base, se não houve nesse interim algum problema, processo que envolveu o animal. E a quarta, então, seria a base artesanal. A base artesanal é aquela base que você faz do zero. Eu mesmo, Nilbo, faço minha base do zero. Qual é a diferença? Eu escolho os óleos. Eu trabalho com óleos mais nobres. Então eu uso junto. Enquanto na outra eram só 2 óleos, tipo palma e palmiste, coco e palmiste, eu uso palma, palmiste, coco, óleo de amêndoa, óleo de girassol. Quer dizer, eu uso vários óleos nobres. Para quê? Para ter a qualidade de uma base. Uma base artesanal tem muito mais qualidade do que uma base industrializada. Por conta disso, eu não tenho que ficar economizando nos óleos. Eu vou procurar os melhores tipos de óleo. E aí, nesse caso, vamos dizer, se eu quiser chamar de vegana a minha base artesanal, eu vou atrás de produtores que são reconhecidos, que têm certificações e que comprovam: o nosso óleo é vegano. Ok, então aí eu posso dizer também que a minha base não tem nenhum problema de maltrato com animais. E eu posso chamá-la de vegana também. Tá? Então você pode vir da mais simples, que é a feita com sebo de vaca, até a mais nobre, onde você coloca vários óleos escolhidos, né, a dedo. Eu quero uma base que tenha essas propriedades, então eu vou atrás desse óleo, desse óleo, desse óleo, ponho mais do que 2, 3, 4, 5 óleos, ok? É feito todo um cálculo, é claro, para se fazer isso, e aí você chega num produto muito mais nobre, que é a sua base vegana ou vegetal. Então, basicamente, essas eram, rapidamente falando, né, as diferenças básicas entre base animal, base vegetal e base vegana. Se gostaram, deixa um like pra gente. Se não assinou, assine o canal. Comente aqui embaixo, porque a sua pergunta pode virar, inclusive, um vídeo como esse daqui. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.